Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos falando sobre a matemática e as culturas africana e afro-brasileira. Neste último bloco, o terceiro e último bloco do programa, eu quero começar com uma outra pergunta que chegou por e-mail do pessoal de Anápolis, Goiás, participando ativamente aqui do programa ao vivo. Eles gostariam de saber o que fazer para romper com paradigmas de que os valores afro-brasileiros só são lembrados e estudados superficialmente em datas comemorativas, como Dia da Libertação dos Escravos e Dia da Consciência Negra, professor Henrique. Olha, podemos usar a estrutura da própria matemática. Pegar, por exemplo, tecidos africanos, pegar esses tecidos africanos e reproduzir os padrões dos tecidos africanos. Reproduzindo os padrões dos tecidos africanos, podíamos decompor esses padrões dos tecidos africanos e comparar esses padrões, por exemplo, com coisas que aparecem na arte brasileira, mas que são padrões geométricos. Depois desses padrões geométricos, podíamos evoluir, por exemplo, para representar o que está desenhado em muitos desses padrões. Inventar histórias ali a partir daqueles padrões, como foram inventadas histórias que construíram esses padrões. Depois podia a professora fazer um trabalho, daí entrando para a questão do pensamento africano. Entender, por exemplo, que na ideia do africano, na ideia do afrodescendente, existe uma coisa fundamental, por exemplo, que é a ancestralidade. A ancestralidade nos leva já a um pensamento circular, repetitivo, que nunca passa exatamente pelo mesmo lugar, né? E aí, esta padronagem, com uma repetição, com uma série de coisas que está posta na arte, vai ganhar um sentido filosófico, vai ser explicado por que a arte africana tem essa questão da geometria e a geometria repetitiva. Então, a partir, por exemplo, dos tecidos e tudo, pode-se elaborar uma série de fatores que possam ser ilustrativos e práticos para uma sala de aula. A participação agora é da Cleuda, do Tocantins. Olá, Cleuda. Boa noite. Aqui é da Escola Estadual Denise Gomes de Amui, em Araguatins, Tocantins. É um grupo de cursistas que assistem todas as noites ao vivo. Elas gostariam de saber como despertar aos educandos a importância de africanos e afrodescendentes no campo do uso da matemática. Uma boa noite a todos. Que bom que vocês assistem sempre o Salto, muito obrigada mesmo. Voltem mais vezes aqui no Ao Vivo, bom ouvir vocês, tá bom? Obrigada, pessoal aí também do Teleposto. Professor José Marcos. Uma boa maneira da gente despertar o conhecimento e a valorização do nosso povo, né, o africano, seria que a gente tentasse fazer com que nossos alunos conhecessem bem a história da África, as suas origens, as culturas africanas, porque nós temos muitos afrodescendentes que são referência nas suas profissões, falar muito deles, o que eles fizeram de bom, ver na sua cidade, ver na sua comunidade, se tem algum negro, se tem alguma... não precisa ser um africano, mas um negro nosso, mesmo criado na terra, o que ele faz de importante e valorizar esses conceitos, porque com isso nós estamos incentivando e vivenciando as nossas origens e as nossas culturas, né, fazendo com que o próprio aluno passe a ter uma autoestima. Poxa, não, eu vou seguir o exemplo. Quanta gente segue o exemplo do Pelé? Não é? Quanta gente quer ser um jogador de futebol porque aquele é o bom, aquele é o melhor jogador. E por que não podemos também mexer? De repente, na nossa cidade, tem um engenheiro, tem um arquiteto, tem um dentista. Aí o aluno vai ficar, não, eu quero me espelhar igual aquele doutor, eu quero ser aquele. Então, vamos divulgar mais a nossa raça. Porque eu acredito que com isso o aluno, a criança mesmo em si, vai chegar em casa consciente. Não, pai, quando eu crescer eu quero ser igual o seu Joaquim, ou sei lá, aquela pessoa que é referência para ele. Ele vai ter alguém como referência. Você está falando isso, é super importante. Muitas vezes a mídia põe o processo inverso, né? Nas novelas os bandidos são negros, os serviçais são negros. Quer dizer, que exemplos você tem para se espelhar? Infelizmente nós temos muitos, a gente só mostra os exemplos ruins e é difícil a gente ver assim, um exemplo de um negro que venceu na vida porque ele fez isso. A gente só vê propaganda assim, o negro só está bem quando sai do buraco. Não é? A gente só vê o negro sair dentro do buraco, cavando a empregada doméstica, a servençal dentro de uma casa. A gente não vê uma propaganda assim, uma propaganda de um negro que é um bom...
é um bom profissional. Não, a escola pode fazer esse papel, então? Pode fazer isso, pode fazer um trabalho assim de conscientização, cartazes, colocar sempre na escola o cartaz mostrando aquelas pessoas negras, né, que são importantes na nossa vida diária, né, na nossa vida local até. Ainda um pouquinho nessa linha, professora Wanda, um pouquinho pensando nessa ancestralidade, falávamos um pouco antes do programa, que nessa busca pela ancestralidade, dessa descoberta, a senhora falou um pouquinho antes dos negros que já inventaram a poupança, né? Poupavam dinheiro para conseguir sua alforria. Que outros exemplos nos modos de viver dos ancestrais foram descobertos nessa pesquisa aí, até para se trabalhar lá no projeto de Dar? Uhum. Bem, é importante percebermos o que estamos fazendo com as nossas crianças. Né? Que tipo de escola que fazemos com as nossas crianças? Que tipo de educação matemática que fazemos com a nossa criança? A escola precisa ser mais cantada. A escola precisa ser mais narrada. A escola precisa ser mais teatralizada, mais tocada, mais cantada. A escola é extremamente séria. Nós sabemos que uma criança, ela não tem mais de 15 minutos de atenção numa aula. Né? Mas nós colocamos essa criança 3 horas diante de nós, querendo que essa criança aprenda a somar, diminuir, multiplicar e dividir frações. Seria muito mais proveitoso essa criança estar andando. Ela está andando no entorno, ela está percebendo o entorno da escola. E isso é bem cultura africana. A cultura africana é uma coisa que não é antiga. Ainda em muitas sociedades africanas, a família é uma família que pode ser um bairro, uma aldeia, uma cidade, onde todos têm obrigação de cuidar de todos, onde todos educam todos, onde todos os mais velhos são pais, onde todas as mais velhas são mães, onde os irmãos mais velhos estão prontos para cuidar dos irmãos menores. Quer dizer, essa, por exemplo, foi uma possibilidade que nós criamos na Didar de reconstruir, de recompor famílias ali dentro, já que não se trata de professoras formadas muitas vezes, são umas moças mais velhas que cuidam de crianças mais novas, então nós reconstruímos como um quilombo, como uma família mocambo. Então, essas questões históricas, essas questões ancestrálicas, elas precisam ser revividas, repensadas, ou, no mínimo, teatralizadas na escola, porque a palavra, nesse momento, é solidariedade. É estar junto, é conviver, é diferente de tolerância, é convivência. E essa convivência também pode ser aprendida. A gente está na reta final do programa, eu queria ouvir agora de vocês as considerações finais, os seus destaques para o que debatemos hoje aqui, professor Henrique. Olha, o destaque é nós, professores, enxergarmos que existe uma linha de pensamento africana e que ela pode ser explorada de diversas formas. Passar um bom vídeo com uma dança africana, reproduzi-la na escola, depois explicar todos os movimentos a partir da matemática e fazer uma reconstrução daquela dança de matemática é uma excelente aula de matemática de base africana. Isso vai ensinar os alunos a pensar a dinâmica, entramos na física, pensar a geometria pelas formas que aí aparece e aí pensar o conjunto, a sua composição como grupo de dança. Então, exemplos existem vários, existe muita coisa que pode ser feita. O que precisa é fazê-los. Pense que existe um pensamento africano no cotidiano brasileiro e todo dia nós vamos dar um passo para compreendê-los. Ok. Professor José Marcos, suas considerações. Eu volto a bater na mesma tecla que eu brigo sempre e quero ver isso um dia funcionando. A valorização dos nossos alunos, levantando a autoestima deles, fazendo com que eles cresçam a partir do que já são. Porque todos eles já vêm do berço, já têm em mente a noção daquilo que eles querem fazer. O que falta é oportunidade. E nós estamos aqui para juntos, né? Nós, professores, temos que ter esse dever e esse compromisso de ajudar o nosso aluno
a crescer, não só olhar o nosso aluno apenas como aluno, temos que olhar ele como nosso filho, que a gente já sempre ajuda, a gente olha o aluno, qual é a sua dificuldade, que o professor já sente a dificuldade do aluno, só em ele olhar para o aluno, ele sente qual é a dificuldade dele, já sabe o que o aluno está precisando. Então, cabe o professor ir lá, ajudar aquele aluno a levantar-se. Não deixar, não ficar só no quadro, olhando a distância, não. Eu acho que o professor tem que ajudar o aluno, ele tem que levantar o aluno, tem que ajudar que o aluno cresça. E com isso, acredito eu que nós vamos melhorar muito o ensino da matemática, não só com os afrodescendentes, mas com toda a nossa população. Porque, na verdade, nós estamos carentes de tudo, né? Ok. Obrigada, professor José Marcos, professora Wanda. Suas considerações finais. Pois é. Nós estamos num momento que ainda estamos pensando o que vamos fazer com a Lei 10.639. Né? Essa é uma lei que nós conseguimos, não ganhamos de presente, e agora nós precisamos estar prontos, né, para fazer valer essa lei. Né? E o que é que a gente pensa que neste momento me parece importante não construir uma outra história, que seria também excludente, né? Não construir uma outra narrativa, não construir uma outra matemática, mas preencher os vazios que estão na história, os vazios que não nos, do que não nos foi contado, né? E preencher as novas possibilidades, né, que precisamos criar para que as nossas crianças, de fato, elas sejam educadas. Né? Educadas sabendo tanto ler como escrever, mas também conviver. Acho que esse é a nossa ocupação desse momento. Obrigada, professora. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças do Henrique Cunha Júnior, professor da Universidade Federal do Ceará, do José Marcos da Silva, professor do Colégio Municipal Zelita Rocha Azevedo, em Macaé, e da Wanda Machado, consultora de História da África e Cultura Afro-Brasileira da Escola de Música de Dá, no Pelourinho, em Salvador. No programa de amanhã vamos falar sobre matriz africana, educação e ética. A gente encerra o programa de hoje com o jogo de búzios. Comandado por Ifá, o orixá da adivinhação, o jogo de búzios é um oráculo entre os homens, seus antepassados e os deuses. Mas o que esse jogo tem a ver com a matemática? No jogo de búzios, cabe ao babalorixá, ou pai de santo, desvendar os mistérios da vida. Ao jogar os búzios e analisar a forma como eles caem no tabuleiro, o sacerdote do candomblé pode encontrar respostas para várias perguntas. Para o professor e pesquisador Muleka de Toca Wakalenga, o fascínio do jogo de búzios vai além da questão mística. O objetivo principal da minha pesquisa é demonstrar que o negro inventou os primeiros computadores do mundo, que é o jogo de búzios. Eu acoplei o jogo de búzios e o livro de destino, de modo que o jogo de búzios é uma calculadora, e o livro de destino é o processador. Usando referenciais da teoria da informação e da cibernética, o professor Muleka criou um programa de computador, o MDK-53. Surgia, então, a etnocibernética. O jogo de búzios, como sistema de processamento de dados, é uma tecnologia africana. Ele tem 16 bits, 16 búzios, ou bits, certo? E se joga 4x4, isto, 4 é o logaritmo de 16 na base 2, entendeu? Então, de modo que o jogo de búzios pode processar de 0 a 65.585 respostas possíveis. Neste caso, o jogo de búzios, do ponto de vista cibernético, é um sistema etnocibernético. Isto é, a matemática computacional tradicional vista do ponto de vista da cibernética.